E aí, galera, beleza? Quem está falando aqui é o professor Leonardo Gabriel, de Informática para Concursos. E aqui nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são os processadores. Processador. Você sabia que o nosso computador tem uma cabeça? Tem uma cabeça? E qual é o nome dessa cabeça que o nosso computador tem? Processador, tá? Então, nosso computador tem uma cabeça que pensa, que calcula. E o nome dessa cabeça é o processador ou CPU. CPU, que são como essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, tá? Vocês estão vendo aí Core i3, Intel Xeon, AMD Opteron. Todos esses aí, pessoal, são processadores, são chips do tamanho de uma bolachinha cream cracker, tá? Então, esses chipzinhos pequenininhos que cabem aqui na minha palma da mão, a gente chama de processador, CPU ou UCP. Processador, CPU, UCP é a mesma coisa. Lá na prova que você está estudando, é muito comum cair CPU e processador. CPU e processador é a mesma coisa. E pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, CPU não é aquela caixa grande do seu computador de mesa, não. Aquela caixa grande do seu computador de mesa não é CPU. Aquela caixa grande é gabinete. Fala de novo, gabinete, gabinete. Essa caixa grande é o gabinete que armazena vários itens do seu computador, tá? Armazena vários itens do seu computador. Esse gabinete não é CPU, tá bom? Essa caixa grande não é CPU. Ela é o que? Gabinete. CPU é o que? CPU é esse chipzinho que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Então tá bom. Bom, galera, vamos lá então para o próximo slide aqui. O que está falando o próximo slide? A definição. O que é processador? Tá? Então, pega o caderno, pega a caneta, letra bonita e anota aí, ó. Processador, ou CPU, em inglês Central Processing Unit, em português UCP, Unidade Central de Processamento, é a parte central do computador em que são processados os dados. É conhecido como cérebro do computador. E é na CPU que os dados são convertidos em informações. A CPU busca os dados que estão na memória principal, a RAM, esperando para serem processados e então executa as instruções que eles representam. Tá bom, galerinha? Então tá bom. Então essa daí é a definição, tá? Show de bola. Então deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho. Então, o processador, galerinha, é o cérebro da nossa máquina, o cérebro da minha máquina, é a parte que processa os dados. Parte que processa os dados. Deixa eu usar uma outra cor. Isso, é a parte que processa os dados, ok? Ok, então, é lá que quando eu, por exemplo, eu abro a calculadora para digitar 2 mais 2 e aperto Enter, quem calcula o 2 mais 2 é o processador, é a CPU, tá? Eu abro aqui a calculadora, coloco 2 mais 2, teclo Enter, e quem faz esse cálculo é o processador, tudo bem? Então, tudo bem. Então, vamos lá para o próximo slide? Vamos lá, então. Como ver o tipo do meu processador? Abra o painel de controle e abra o item Sistema. Então, galerinha, esse daí é o passo a passo para a gente ver qual é o processador do seu computador de mesa, seu notebook. Aí vai mostrar lá uma tela com várias informações e lá vai ter assim, processador Intel, AMD e alguma coisa, tá? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui então. Então aqui eu vou clicar painel de controle.
Painel de controle, clicou aqui. Aí clica aqui em sistema. Sistema está aqui. Clicou. Vai aparecer uma tela com várias informações. E uma dessas informações é o processador da minha máquina. O processador da minha máquina. Aparece aqui, ó, processador. É o Intel Core i5. Ai, desculpe. É um Intel Core i5 5200U. CPU, tá? CPU, processador. A 2,20 GHz. 2,2 GHz. Esse gigahertz aqui, a gente já vai ver o que ele é, tá bom? Então, tá bom. Então, pessoal, o meu processador aqui é um Core i5, que é um computador muito bom. Beleza? Beleza. Então, vamos lá? Então, é assim que a gente vê o processador, para você ver aí no seu computador, tá? Abre o painel de controle, clica em sistema, vai aparecer essa tela mostrando qual é o processador da sua máquina. Bom, galerinha, vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre refrigeração. Bom, pessoal, esse chipzinho, o processador, ele esquenta demais, velho. Esquenta, esquenta, que é uma maravilha. E ele não pode esquentar, porque se esquentar demais, trava, para tudo. Então a gente precisa refrigerar ele, tá? É um aparelho que esquenta muito, ele precisa ser refrigerado. E então a gente vai falar sobre a refrigeração dessa peça. A refrigeração dessa peça, eu aconselho você não fazer isso em casa, porque se você fizer isso em casa, vai dar problema. Leva não técnico e pede para o técnico, eu quero ver como é que você trabalha aí, tá bom? Então tá bom. A primeira coisa que o técnico de informática vai fazer é colocar uma pastinha branca em cima do CPU, em cima do chipzinho. E essa pastinha branca é a pasta térmica, que já foi questão de prova. O que é pasta térmica? Pasta térmica é isso que está aí na tela. Ela melhora a condutividade térmica com o cooler, reduzindo a temperatura e aumentando a vida útil do processador. Então, pessoal, vocês estão vendo aí do lado direito, a pasta térmica parece pasta de dente, tá? É branquinha igual pasta de dente. Você coloca um pouquinho na CPU, no processador, para diminuir a temperatura dele, tá? Então você passa esse produto branco na CPU e por cima a gente vai colocar o cooler. O cooler é essa peça que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que vai ficar rodando em alta rotação. É uma ventoinha que vai ventilar o seu computador, o seu processador, tá? Ele vai fazer a refrigeração. Assim como os carros têm um radiador, aquela ventoinha que fica rodando lá na frente, o nosso CPU também tem essa ventoinha que é o cooler. Então fica na seguinte maneira, galerinha, fica aqui, ó, um sanduíche. Processador embaixo, a pasta térmica no meio e em cima o cooler. O processador embaixo, a pasta térmica no meio e em cima o cooler, tá? Fica nessa sequência. Bom, e pessoal, vocês me perguntam, professor, aonde que a gente coloca esse CPU? Onde é que ele fica? Ele fica dentro, ele fica fora, ele fica onde? Ele fica na placa-mãe. A placa-mãe é essa que vocês estão vendo aí na tela, nesse espaço indicado aí na cor vermelha. Esse espaço indicado na cor vermelha nós chamamos de soquete, tá bom? Então tá bom. Então se lá na prova perguntar aonde que fica instalado o processador, a CPU, fica no soquete da placa-mãe, ok? Ok. Eu já vi questão de prova muito ridícula perguntando se já ficava na USB, né? Na USB do pendrive, na USB do teclado, na USB do mouse, nada a ver, nada a ver. Tá errado. O processador fica na
no soquete da placa-mãe, que está aí indicado em vermelho, ok? Ok. Então a gente coloca o processador, a CPU nele, por cima aquela pastinha branca, pasta térmica, e finaliza com o cooler, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá, galerinha, vamos aqui para o próximo slide. O nosso próximo tópico são os nomes dos processadores cobrados em prova. Você tem que saber quais são os nomes de processadores cobrados em prova. Para começo de conversa, existem duas empresas que fabricam esses processadores. Essas duas empresas são a Intel e a AMD, tá bom? Intel e AMD são as empresas hoje, as principais que criam processadores, e esses processadores têm nomes. Na Intel, pessoal, lá na época dos dinossauros, bem antigão, tem o Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium M, Pentium D. Aí de um tempo para cá, nos últimos anos, tem o Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core Duo, Xeon, Core i3, Core i5, Core i7, Atom e Itanium, né? Vocês têm que saber que esses nomes aí são nomes de processadores da Intel, ok? Ok. E da empresa concorrente, a AMD, a gente tem o K5, K6, K7, K8, Athlon, Sempron, Turion, Opteron e Phenom. Bom, galerinha, aqui nessa aula é uma aula somente informativa. Eu não vou falar qual é melhor que qual, porque lá na prova não pergunta qual é o melhor, Intel, AMD. Não pergunta. Tá? E, sinceramente, eu não sou a pessoa certa para dizer qual é o melhor. Para você, uma pessoa que usa o computador para o dia a dia, para coisas simples, como acessar a internet, ver um videozinho, estudar nossa videoaula, ver um filme, ouvir uma música, abrir o Word, abrir o Excel, coisas simples, tanto faz um ou outro. Tá? Os dois vão te satisfazer. Agora, se você for fazer coisas mais pesadas, como edição de vídeo, assim como eu faço, como jogos de última geração, aí, negão, aí tu pesquisa aí na internet qual é o melhor, tá? Até porque lá na prova que tu vai fazer não pergunta qual é o melhor. Não pergunta mesmo. Simplesmente pergunta quais são as empresas que criam processadores e quais são os processadores dessas empresas, tá bom? Então tá bom, é isso que você tem que saber. Então tá jóia. Então vamos lá? Próximo slide. O nosso quinto slide, pessoal, muito importante, é uma coisa que cai muito em prova, é a velocidade do nosso processador. Então ele tem uma velocidade, tá? E aí pergunta o seguinte aí, ó, olha o que está aí na tela. A velocidade do processador ou a frequência de trabalho é medida em Hz, com as letrinhas Hz, e indica quantas operações ele pode fazer por segundo. Tá bom, galerinha? Anota aí bonitinho. A velocidade do processador ou frequência do trabalho é medida em Hz e indica quantas operações ele pode fazer por segundo. Então, meus queridos, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Painel de controle. Sistema. Aqui, ó. Esse 2,2 GHz é a velocidade do meu processador. 2,2 GHz, giga é bilhão. Bilhão, muita coisa, né? Bilhão. Significa que o meu computador da minha máquina, ele faz 2 bilhões e 200 milhões de operações em um único segundo. É muita coisa, né, bicho? 2 bilhões e 200 milhões de operações em um segundo. Em um segundo,
Ele lava a roupa, ele corta o cabelo, ele toma banho, ele faz a barba, fica bonitinho assim, ó, barba. Ele lava o cabelo, ele corta a unha e muitas outras coisas em um único segundo, tá? Então esse Hertz, Hz, são as operações que ele faz em um único segundo, tá bom? Então tá bom. Pessoal, eu vou fazer um acréscimo aí. Eu vou colocar aqui a palavrinha clock. Clock, que em inglês é relógio. Esse 2,2 GHz que aparece na minha máquina é a frequência do clock, tá bom? Clock, deixa eu colocar isso aqui. Frequência do clock. Frequência do clock. Ai, ai, muito bem. Então, a velocidade do processador ou frequência de trabalho, frequência do clock, é medida em Hertz e indica quantas operações ele pode fazer por segundo. Então, o clock da minha máquina é de 2,2 GHz, tá? Clock. Existem os especialistas, os técnicos em informática, existem os fanáticos por jogos, que eles fazem o overclock. Overclock, que é o processador trabalhar acima da capacidade. Trabalhar, no meu caso, a 2,4 GB, 3 GB, enfim. Nós, aqui na nossa aula, não ensinamos overclock, até porque não é recomendável para quem é leigo, tá? Para quem é leigo, não faça overclock. Overclock é mais para usuário hardcore. Overclock é fazer o processador trabalhar acima da sua capacidade. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Então tá aí, overclock. Fazer o processador trabalhar acima da sua capacidade. Ok, galerinha? Ok. Pausa o vídeo, copia aí bonitinho, que agora o professor vai voltar para os slides, tá bom? Então tá bom. Bom, galerinha, vamos ver aqui qual é o próximo tópico. Ah, tá. Aqui é essa imagem aqui no Mercado Livre. Essa imagem aqui no Mercado Livre mostra aí um computador qualquer que eu pesquisei na internet. E mostra aqui 2.16 GHz. 2.16 GHz são 2,16 GHz e ele faz 2 bilhões 160 milhões de operações por segundo, ok? Ok. Toda vez que lá na prova ele mostrar esse Hz, é sempre a velocidade. Toda vez que lá na prova ele perguntar qual é a velocidade é sempre o Hz, o Hertz, ok? Ok. Então vamos lá. Próximo tópico, galerinha. A parte das arquiteturas. A arquitetura RISC-CISC. O que é CISC-RISC? CISC-RISC, já ouviu falar nisso? Isso aí cai em prova. Anota aí, ó. Os processadores podem possuir as arquiteturas RISC ou CISC. CISC, Complex Instruction Set Computer, em português, computador com conjunto de instruções complexo, possui um número maior de instruções do que os processadores RISC. E o RISC, Reduced Instruction Set Computer, em português, computador com conjunto de instruções reduzido, por sua vez, possui um número menor de instruções. Galerinha, então quando lá na prova ele perguntar quais são as arquiteturas, a tecnologia, tá? A arquitetura, tecnologia dos processadores, existem essas duas aí. Quais? CISC e RISC. CISC começa com C de complexo e RISC começa com R de reduzido. Pessoal, é o seguinte, vamos falar numa linguagem bem simples aqui. Tu quer fazer uma multiplicação. 4 vezes 5. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20.
Um computador CISC, ele sabe multiplicar. Tá? Você digita lá 4 vezes 5, um computador CISC ele vai saber fazer essa multiplicação numa boa. Já o computador RISC, ele não sabe fazer. Porque o computador RISC, por se tratar de uma instrução reduzida, ele só sabe somar e subtrair. É reduzido. O computador RISC ele só sabe somar e subtrair. Ele não sabe multiplicar. Tá? Então, se você quiser fazer 4 vezes 5, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar o 5 e somar ele 4 vezes. Você vai pegar o 5 e somar ele 4 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 20. Então, o RISC é reduzido, são instruções mais simples, e o CISC são instruções mais complexas, ok? O CISC são instruções mais complexas, e o RISC é algo reduzido, é algo mais simples. Por exemplo, eu te peço para tu fazer um arroz. Tu sabe fazer um arroz? Se você souber fazer um arroz, eu não preciso te falar o passo a passo. Eu falo assim, Leonardo, faz um arroz, por favor. Tu vai lá, esquenta a água, liga o fogo, pica o alho, bota o alho, coloca o arroz, refoga o arroz no alho, coloca a água, deixa a água baixar, tá? Aí depois joga um copo d'água, tampa, deixa 15 minutos em fogo baixo, desliga e serve o arroz, tá? É isso que você que sabe fazer um arroz vai fazer. Eu não preciso te falar esse passo a passo, não preciso. Eu te falo assim, faz um arroz e você já faz. É o caso do CISC. O CISC, ele tem essa inteligência. O CISC, você fala assim para o computador CISC, faça um arroz, ele vai lá e faz. Simples assim, tá? Você fala assim para o CISC, escova os dentes, ele escova. Você fala assim para o CISC, lava o carro, ele lava. Agora o RISC não. O RISC ele não sabe fazer. O RISC não sabe fazer um arroz, não sabe escovar os dentes, não sabe lavar um carro. O RISC ele só entende coisas simples. O RISC só entende coisas simples, reduzidas. Você vai ter que ensinar ele passo a passo como fazer. O RISC você tem que mostrar ele passo a passo como faz. Por exemplo, você quer que o computador RISC faça um arroz, você vai ter que falar para ele passo a passo. Você vai falar assim para o RISC, RISC, cheguei, RISC. Vai fazer um arroz, você faz assim, meu filho. Pega o alho, pica o alho, tá? Joga na panela, joga o óleo, liga o fogo e deixa o óleo fritar. Joga o arroz, frita o arroz, refoga o arroz, depois joga uma água e deixa a água, 3 dedos de água assim, tá? Assim não, assim, 3 dedos de água assim. Aí deixa a água baixar. Quando a água baixar, tu coloca mais um copo d'água, baixa o fogo, espera 15 minutos, depois de 15 minutos, você desliga. Então, o RISC, você tem que mostrar para ele passo a passo como faz. Já o CISC não. O CISC você fala uma vez, você fala uma instrução complexa e ele entende, tá bom? Então tá bom. Uma diferença básica entre CISC e RISC, uma diferença básica, é que o RISC é mais rápido e se é mais rápido é mais caro também, tá bom? Então tá bom. Então os computadores RISC com R, são mais rápidos e mais caros, tá bom? RISC com R é mais rápido e é mais caro. Os computadores de hoje, eles são meio a meio. Metade CISC, metade RISC. Metade CISC, metade RISC, tá bom? Então tá bom.